Bom, então tá aí. Agora, o pecado e o livre-arbítrio. Ok? Importante aqui no comecinho, ali na parte, primeiro parágrafo, é importante destacar que o livre-arbítrio não é, como muitos pensam, a capacidade natural que as pessoas têm de fazer as escolhas gerais do dia a dia. Isso aí é uma inclinação que as pessoas têm. E eu tenho livre-arbítrio para escolher o vestido que eu vou usar hoje. Eu tenho livre-arbítrio para escolher... Isso aí não é livre-arbítrio. Isso aí não tem nada a ver com isso. Isso, na verdade, é mera expressão do exercício comum da vontade. Ninguém nega que o ser humano detém a sua vontade e o exercício dela. Nós somos seres pessoais. Ninguém nega isso. E ainda que sofra as influências do pecado, não foi erradicada com a queda do homem no Éden. O ser humano ainda tem uma vontade. Corrompida, sim, mas tem. Então, você quer escolher, você vai por essa rua, por aquela outra, nasceu. Você não tem nada a ver com livre-arbítrio. Eu fiz uma definiçãozinha. Você vê aí a expressão livre. Livre o quê? Arbítrio. O que é um arbítrio? O que é arbitrar? É julgar. Julgar. O que é um livre-arbítrio? É um julgamento livre de qualquer fator que impeça, que engane, que restrinja, que não seja viciado. Que não seja viciado por que não seja viciado por erro, que não seja viciado por nenhuma influência externa. É um arbítrio livre. Isso é livre-arbítrio, o próprio nome. Então veja, livre-arbítrio é o poder de julgar com total isenção. Agora lembra do quadro. Com total isenção entre o bem e o mal, decidir. Esse julgamento promove uma decisão. Decidir qual a alternativa a acolher e realizar essa decisão sem qualquer fator que a impeça ou restrinja. Ele é livre. Isso é livre-arbítrio. Então, voltando à figura lá que a gente falou no começo, da paixão, da inclinação. Então, eu tenho uma atração impura. Eu avalio e digo, essa atração não é boa. Eu tenho que me livrar dela. Ok. Até aí. Você julgou bem. Mas não é só isso. Agora você vai tomar a decisão. Você vai falar, eu não quero mais ter esse desejo. Ok. Decidiu? Prossiga. Agora põe em prática. Oh, glória da coração. Ó Senhor, obrigado pela beleza. Resolveu o problema? Decidiu. Resolveu o problema? Põe em prática essa decisão. Não consigo. Como você não consegue? Você não tem o livre? O arbítrio não é livre? Não. Aí eu descubro que eu não sou. Foi o que aconteceu com Agostinho. Falou, quando eu trouxe, ele fala, quando eu trouxe a questão para o problema das inclinações, aí eu descobri que a casa caiu. Porque eu não consigo não querer. Pegaram? Eu não consigo não querer. É aí que pega. É nesse campo. É a mesma coisa, eu comparo isso, um pouquinho com a questão de estar apaixonado. O cara está apaixonado pela moça, está namorando com ela, ela dá um fora nele. Eu não quero mais saber de você. Aí ele decide, então eu não vou mais gostar dela. Resolveu? Tomei a decisão que eu não vou mais gostar dela. Tomei a decisão que eu não vou mais pensar nela. E tomei a decisão que de noite eu não vou ficar sem dormir com ela na cabeça. Resolveu? Põe em prática. Não consegue. Então, o livre-arbítrio é mais ou menos isso aí. Eu não tenho essa liberdade como eu acho. Ok?
Então essa é a concepção mais teológica de livre-arbítrio. Não é o que o pessoal fala, eu tomei a decisão de pegar o ônibus XPTO. e não, em vez de pegar o metrô. Quer ver como eu tenho livre-arbítrio? Vou lá comer aquele sanduíche. Eu escolhi sem mundo. Ela era, hoje, né, comenta-se mais, mas ao longo da história da igreja sempre foi um tema de debate, a questão do livre-arbítrio? Ao longo a partir das reflexões de Agostinho, né, isso entra, Lutero escreve sobre a escravidão da vontade. Né, e aí sempre suscitando essas discussões. Mas o grosso, assim, a discussão mais famosa é entre Agostinho e Pelágio, que foi o terceiro campo de debate teológico da vida de Agostinho. O primeiro foi Donatismo? não, antes Maniqueísmo. Maniqueísmo, depois foi o donatismo e por último, já na idade um pouco mais avançada, a questão de Pelágio, não, pelagianismo. São os três campos. E de lá para cá sempre vem aí vem o semi-pelagianismo, assim a coisa vai. Bom, olha aí na sequência o texto, né? Veja, o homem desfrutou dessa facilidade antes da queda. Já teve livre-arbítrio no homem? Já. Não tinha inclinação nenhuma. Não tinha inclinação nenhuma. Né? Ao ser totalmente corrompido pelo pecado, porém, isso se perdeu. Então, quando fala que o homem perdeu o livre-arbítrio, o que ele perdeu é aquilo que está no quadro, que ele definiu ali. Mesmo no homem convertido, o livre-arbítrio não foi plenamente restaurado. A gente viu Romanos 7. De fato, todo crente descobre com tristeza que o querer o bem está nele, não porém o efetuar. Já viu isso algum tempo? E que existe em sua carne uma lei que limita seu poder de realizar o que quer. A prova cabal, é aqui que entra Agostinho, né? Do fim do livre-arbítrio não está, contudo, na área das ações, posto que eventualmente os homens fazem o bem que querem, concorda? A prova cabal do fim do livre-arbítrio está no campo das inclinações. Isso é prova cabal. Com efeito, todo indivíduo que decide não desejar algo, ou não inclinar-se para determinada paixão, percebe de pronto que essa decisão não surte efeito algum, sendo necessária uma longa batalha para que o mau desejo ou a inclinação perversa sejam, talvez, se ele for bem sucedido, que é muito difícil acontecer, neutralizados. Essa é a história da gente. Por ter perdido o livre-arbítrio, o homem corrompido só pode decidir acolher o Evangelho e crer efetivamente em Cristo se Deus agir poderosamente em seu coração. A partir de si mesmo, essa decisão é impossível. Okay? Então aí desemboca na soteriologia reformada. Tá? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida, né, Gil? Pode falar. Deixa eu dar uma dúvida. Tô duvidando, hein? Só vai. Tô duvidando hoje. Não, a questão quando essa definição é de escolher entre o bem e o mal, às vezes dá a impressão... Julgar entre o bem e o mal, às vezes dá a impressão que a pessoa está no campo, está no meio da situação, mas o modelo aí seria, ela está isenta da influência do mal, porque ela está numa posição boa. Sim, ela pode julgar com total isenção. Do mal, porque ela está numa posição de... Adão, ele estava numa posição boa, justa. É julgar, ou seja, no sentido de olhar e falar assim, olha, isso aqui é ruim, eu não vou fazer, isso aqui é bom. E ter a capacidade de não fazer. E além disso, agora não vai. Então ele é isento, totalmente isento, sem nenhuma influência que o conduza, que o force, que o incline para um lado ou para o outro. Se Adão quisesse fazer o mal, nada o impediria. Certo. Tanto que fez. Tanto que fez. Nada, não havia nele uma santidade que inclinava ele para fazer o bem. Não. Se ele quisesse fazer o mal,
Nada o impediria de pecar. O que não vai acontecer no futuro. O que não vai acontecer no futuro. É o não posso ser pecare. Agostinho dividiu a história da humanidade em 3 fases. A fase do posse Não pecare. Depois o non posse non pecare. E por último, non posse pecare. Essa é a história da humanidade. E aí Pelágio tentou colocar, posso não pecar. Posse não pecare. Que não E o rolou. Wesley aceitou isso. É. Tá bom. Então, Ok. então, no caso, na eternidade, o livre-arbítrio não vai existir porque não vai, a inclinação total seria totalmente para o bem. Glorificado. No final de tudo, o conceito de livre-arbítrio, ele não vai ser vivido. Por quê? Porque veja a história como a história do homem. A fase de livre-arbítrio acabou. Agora não é a fase de livre-arbítrio, agora é a fase de livre. Livre. Eu não sei como chamar isso. É o que Agostinho fez. Glorificação. É glorificação. É a fase do não posso pecar. Eu não sou livre para pecar. E isso é liberdade. Talvez o fato de que o livre-arbítrio não é um atributo humano, talvez. Talvez o grande problema seja esse. As pessoas dizem que o livre-arbítrio é um atributo humano, mas não é. Não, acho que só se aplica à criação. É Aos homens e aos anjos. Mas se, Não, a se questão é a existe- seguinte: se você perde o livre-arbítrio, você perde a humanidade? É. Não. Não. Então realmente ele não é ele até é um atributo dado à humanidade, mas ele não é essencial. Isso, exatamente. Ele é um acessório. Porque se dia que você perder ele. Você continua sendo humano. É. A Brasília perde o bagageiro. Continua sendo Brasília. Deixaria de ser homem se ele perdesse a vontade. Aí sim. Mas ela ser livre ou escrava é a Exatamente. condição dele. Se ele perder a vontade, aí é atributo essencial da personalidade. Aí deixa de ser gente. Aí vira um vegetal. Mas não é o caso. O livre-arbítrio, ao se perder, não significa que a vontade acabou. Significa que a vontade foi corrompida. Pastor, assim também Deus não pode me redimir para ser um novo Adão. Para testar de novo. O teste, a fase de teste, aquela fase do posse não pecar, ficou para trás. É aquela história. Você, mas então não vai haver isso. Não vai haver e tudo bem. Tenta olhar para a humanidade como uma massa. A história de um ente chamado humanidade. É um ente chamado humanidade. Esse ente chamado humanidade, ele teve uma fase de prova. Teve a fase aqui de redenção, né? E agora a fase de glorificação. Acabou. Não tem que voltar lá de novo. Restaurar o Éden em todos os seus aspectos. Legal. Muito bem. Agora, aqui é importante apontar isso aqui para o pessoal, né, das aulas, né? Porque, tá bom, e agora? Tem um problemão aí, como é que a gente lida com isso? Né? O que a gente faz quando peca? Quando o crente peca, o que fazer? Na Assembleia de Deus, tem pelo menos a que eu conheci, as pessoas, elas são excluídas quando elas praticam alguns pecados. Por exemplo, se houve adultério, pode esquecer. Isso é fatal. Me arrependi. Lamento muito. Está na rua. Então, mas a disciplina não é expulsão necessariamente. A disciplina é colocar a pessoa, por exemplo, no último banco. Você não pode sentar no segundo banco nem no terceiro, só no último. Não pode tomar ceia. E não pode tomar ceia por 2 meses. Então, legal. São invenções. A pessoa não vai saber, tem que inventar alguma coisa. Inventaram isso. E o que acontece? Quando a pessoa quer ser restaurada, ela procura o pastor, e o pastor encaminha ela para o conselho. E aí tem uma sala onde o conselho se reúne, e a pessoa fica lá sentada num banco, várias pessoas sentadas no mesmo banco ali, tá no banco, várias cadeiras, elas sentam ali, e fica aguardando chamar a sua vez.
Então, quando chama a sua vez, a pessoa vai lá e eles falam, então você quer pedir, eu paguei e tal, já fiz tudo que vocês mandaram e tal, e eu queria reconciliar. Tá bom, então foi bom. Resolve lá, a pessoa reintegra a pessoa. Então, a pessoa sai aliviada, puxa, resolvi, né? Paguei minhas promessas, fiz as minhas, como chama, né? Penitência, paguei as penitências. E é interessante que alguns pastores da Assembleia de Deus, mais esclarecidos, a pessoa procura e fala, pastor, eu fiz isso, assim, assim, tal. Puxa, irmão, que coisa terrível. E aí? Você se arrependeu? Você confessou, pastor, já me arrependi, já me derramei diante de Deus, já pedi perdão pelo meu pecado, já falei com a pessoa que eu ofendi, com a pessoa que eu, enfim, você é minha esposa, você tem alguém, já fiz isso, tal, e eu já confessei, já me arrependi, já me reconciliei, eu estou falando para o senhor aqui que eu queria falar, então. O pastor fala, não, então, se é isso, eu vou orar por você, né? Fique atento, cuidado para não cair novamente, né? E vai em frente. Vai não pegue mais. A pessoa fala assim, pastor, não, eu quero cumprir as etapas direitinho. Que etapas? Como assim? Sentar no último banco. Não. Eu quero vir por da frente. Eu quero pagar, eu quero zerar o boleto. Está muito simples, pastor. Está muito, assim não dá, né? Está muito barato. Né? Eu tenho que quitar o boleto. Quer fazer por merecer, né? Exatamente. Mas irmão não tem o que fazer. O irmão já se arrependeu, Jesus perdoou, se confessar, acabou. Agora o irmão vá e vigie, vai em frente. Não. O senhor tem que ver aí. Tem que passar a penitência. Passa a lista aí. Penitenciária. Porque eu tenho. Não tem jeito. Tem que falar, então tá bom. Suspenso da ceia por 2 meses. O irmão vai sentar no último banco por 3 vezes. O irmão não pode mais tocar lá na frente. O irmão não pode isso. Então, tá bom, tá. Aí depois o irmão vai lá, procura o conselho. Aí a pessoa faz todos os passos, ela sai. Viva! Eu agora fiz a minha parte. Agora Deus não pode me acusar de nada, nem minha consciência, porque eu cumpri todos os passos exigidos. Isso é catolicismo. Vai no carnaval lá, aquela farra do boi. É puro catolicismo. Então, é importante a gente explicar para as pessoas, olha, se houve arrependimento, né, o que tem que ter agora é cuidado. É cuidado. É ficar atento para não acontecer novamente. Eu não posso punir você. Eu posso, no máximo, adotar algumas medidas de cuidado. Assim, então você fez isso, tá? Então faz o seguinte, não se aproxime mais dessa moça por enquanto. Evita ficar perto dela. Essa pessoa que você, esse amigo seu, sai de perto. Essa pessoa não é uma pessoa adequada para você. São medidas cautelares que eu vou sugerir para a pessoa para que ajude ela a se manter vigilante. Mas eu não posso dar punições. Não posso chegar, faz 3 orações aí. 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso. 2 Pai Nosso aí. Não tem como fazer isso. Então, eu posso orientar nesse aspecto. Então, aqui esses 2 parágrafos apontam como lidar com o pecado que o crente comete. Como ele deve agir. Então, isso aqui é importante, porque muitos crentes não sabem o que fazer. Muitos crentes se desesperam. Pastor, eu fiz, e agora? Calma. Vamos conversar. O que aconteceu? A pessoa conta, fala, tá. E depois disso? Você já buscou o perdão de Deus? Pastor, eu passo a noite pedindo perdão para Deus, tá? Então, está arrependido todo. Fulano sabe? Não. Você vai falar nada, vai falar com a pessoa. Você fez isso, você roubou o dinheiro dessa pessoa, você tem que devolver esse dinheiro, você tem que fazer isso. Você vai orientar. Mas é até aí. Porque a pessoa está desesperada, mas não sabe o que fazer. Agora, aqui vamos ver como é que deve, né, caminhar nesse aspecto aí do trato com o pecado. Isso não é baratear. Como é que eu vou baratear o pecado? Não tem como baratear. Cristo pagou, foi tão caro, porque eu peço perdão. Baratear é fazer isso aí. É achar que o sangue dele não é suficiente. Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver o problema. Então veja, Cristo proveu o sacrifício necessário para a satisfação da justiça de Deus. Ele, 1 João 2,2, o que diz? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, pelos do mundo. De forma que, graças à sua obra na cruz,
Toda transgressão pode ser perdoada. Toda. Nenhuma transgressão é maior do que a oferta que foi feita pelos nossos pecados. Nenhuma. Não existe transgressão maior. Aí o povo fala, menos o suicídio. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Verdade. o suicídio tem perdão? Eu falo assim, só não existe perdão para os pecados pelos quais Cristo não morreu. Cristo morreu por todos os pecados, menos o suicídio. Ou ele morreu por todos os pecados? Aí a pessoa, não, por todos, não. Então existe perdão para os suicidas. Porque não existe oportunidade dele chegar e Ele já pede direto lá na... Ele pode pedir no caminho do crédito. Ele já pede na diretoria. Já vai direto Aqui é ao vivo. direto ali, né? No tribunal. Quem chamou? Assim, a extensão do perdão de Cristo é disponível a todo, calma, lá. Na questão de, assim, a abrangência, né? Abrange todos os pecados. Mas, só a título de conceitualização, como é que isso se aplica ao fato dele ter falado? De todos os pecados vocês serão perdoados, mas não serão perdoados os pecados feitos das acusações a respeito do Espírito Santo. Quando eles falaram que atribuíram a Beelzebul as obras de Cristo. Entendeu? Falando que essa blasfêmia não será perdoada. Como é que a gente consegue montar essa relação? Abrange todos os pecados, porém, esse tipo de pecado aqui não está contemplado nessa obra. Não, isso não, essa afirmação de Jesus não significava que a obra de Cristo não era suficiente para perdoar esse pecado. Significava, o foco está na condição da pessoa. Uma incredulidade. Porque essa pessoa está numa. Essa pessoa não será perdoada, não porque não tem provisão para esse pecado. Tem provisão para esse pecado. Para todo pecado tem. O sangue de Cristo, o seu valor excede a qualquer transgressão. Né? Não há nada fora que ultrapasse. Não é que é tão grande que ultrapasse até o preço. Não é isso. Né? O que acontece é que essa transgressão é uma transgressão que lança a pessoa que produz esse tipo de pecado, a pessoa que realiza esse tipo de pecado, ela está numa condição de cegueira em que o arrependimento é impossível para ela. Ela não há perdão por quê? Porque não tem como pagar? Não há perdão porque não tem como a pessoa se recuperar. O problema não está no preço, está na pessoa que cometeu. Pessoal, vocês chegaram numa condição de debilidade e de cegueira e de depravação tão grande ao ponto de fazer isso que vocês fizeram agora, né? Que isso aí é um sinal de que vocês foram entregues. Não tem mais como isso ser restaurado. Vocês são doentes sem cura. A condição de vocês ultrapassa a possibilidade de vocês se arrependerem um dia. Deus não vai trabalhar em vocês mais. Esqueçam disso. Esse é o problema. O problema não é a insuficiência da provisão. O problema é a grandeza da depravação. Lança a pessoa nessa situação de não poder mais se arrepender. E de fato, né? Dizer que o que Jesus está fazendo é do diabo. Jesus Na frente dele. Depois de ver ele 2 anos trabalhando, realizando obras ali, pelo poder do Espírito, o Espírito Santo está sobre mim, e ele fazendo todas as suas obras ali, e olhar isso, depois de 2 anos, falar, não, isso aí está endemoniado, faz o... É o anúncio, Deus não vai reverter isso. Exatamente. Vocês vão ficar assim. Então chega a ser até por isso que é um pecado que só pode ser cometido Na época e na presença física. Só diante do Senhor que isso era possível ser praticado. Hoje não é possível ser praticado. Porque aquele pessoal pentecostal, eu lembro que um amiguinho do colégio, estava na 8ª série,
E o cara é meio do meio pentecostal, né? Aí ele falou que ele estava no dom de língua, eu estava assim, olha, eu não acredito, naquela época eu já tinha 12 anos, pastor e tudo mais, né? Na Bíblia, né? Eu não acredito só que pode ser que aconteça da pessoa estar evangelizando, não conhecer nada da língua e conseguir se comunicar com a pessoa e falar do evangelho, eu acredito nisso. Não, mas está pecando contra o Espírito Santo, não sei o que, esse pecado não tem perdão, não sei o que. Meu, você está com o entendimento errado do pecado, não tem nada. Eu só não acredito como. Geralmente essa é a É a linha, linha. né? Você tem uma ideia do quanto os caras conhecem a palavra de Deus. Assustador. Desses isolados. Mas legal, boa pergunta essa do João. Né? Vamos ver aqui na sequência então. Assim o crente deve confessar seus pecados a Deus, sabendo que Ele é fiel e justo para purificá-lo de toda injustiça. Essa confissão deve ser expressão de verdadeiro arrependimento. A gente tem que tomar cuidado para não criar artifícios mecânicos, né? Você quer se converter? Quer. Repete as minhas palavras. O que é isso? Senhor Deus, eu te aceito, eu te aceito. Aceitou? Marca um X aqui. Pronto. Mais um que eu ganhei para Cristo. Não é isso que estamos falando. Né? A confissão de pecados, ela pode não ser talvez tão marcada por tanta emoção, quebrantamento, a pessoa lá caída no chão, morrendo. Pode ser uma confissão sincera, né? A partir de uma pessoa que não é tão tangida por emoções. Mas ela pode, mesmo não dominada por emoções fortes, ela pode estar sendo muito sincera para isso. O que é confessar? O que significa homologuel? Homologuel, esse verbo, significa dizer a mesma coisa. É concordar. O Senhor disse que isso é pecado, eu não vou continuar dizendo, não é bem assim, isso aqui é meu jeito, isso aqui é meu modo de ser, não. Eu não vou fazer isso. Sou italiano, sou espanhol. Eu sou italiano, sou espanhol, sou amazonense. Não. Eu pequei. Eu homologo, eu concordo, eu homologo, eu digo a mesma coisa que o Senhor disse. O que eu fiz é pecado, é um ato horrível de rebelião, é uma ação de afronta contra o Senhor, e eu sei que é isso. E eu estou aqui para pedir perdão pelo ato horrível que eu pratiquei. Isso pode ser feito com sinceridade, sem muita emoção. Mas isso é arrependimento, é mudança de mente. Isso é a metanoia. Em que antes eu dizia assim, não, mas isso aí, isso é por causa da minha idade, isso aí não. Isso aí foi uma fraqueza. Vocês têm que aguentar tudo desse jeito. Não. Isso é o mal, é o pecado que eu cometi contra Deus. Né? Vocês se lembram da reconciliação da Rosângela? Antes dela vir aqui, ela me escreveu uma carta e eu fiquei na dúvida. Porque ela apresentava na carta vários motivos, né, para o que tinha acontecido. E me deu a impressão, a impressão que eu tive, pelo tom da carta, como era uma carta que dava motivos, eu estava dando a impressão que ela estava explicando por que tinha feito o que fez. Eu falei, olha, desculpa, eu estou com essa impressão, Então ela disse, pastor, deixa eu dizer então claramente. Deixa eu dizer com todas as palavras. Eu pequei quando eu fiz isso. O que eu fiz ofendeu a Deus, envergonhou o Evangelho. O que eu fiz fez a igreja sofrer. O meu procedimento desagradou o Senhor. E eu sei que eu pequei contra Deus. Eu estou arrependido. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu quero me reconciliar com o povo. Eu não aguento mais a falta de paz que eu estou sentindo. Opa! Agora eu estou vendo esse homologuel, esse dizer a mesma coisa. Aí eu escrevi para ela dizendo, olha, me desculpe, irmã, eu não estava vendo isso, mas por favor, venha na igreja domingo, venha logo, porque você precisa, né, dizer isso para os irmãos. Então, esse tipo de confissão, quando a pessoa faz isso, o que acontece com ela? O que acontece? Há um alívio, né? Um alívio. Eu achei até interessante nesse episódio, vocês não viram isso, porque vocês estavam sentados lá embaixo, mas no momento que essa irmã veio à frente,
ela estava do meu lado e ela disse: irmãos, me perdoem. Então, a igreja estava cheia no dia. Foi um dia, por alguma razão, tinha muita gente na igreja. E ela disse isso: me perdoem pelo que eu fiz, tudo mais. Quando eu tenho aquele costume de falar, quem perdoa, né, manifeste isso ficando de pé. Né? Quando eu disse isso, e todo mundo se levantou, quando houve esse gesto, ela estava do meu lado, assim. Ela fez assim. A impressão que me deu foi que caiu um peso assim, em cima dela. Foi a reação de quem deixou um fardo cair no chão. Impressionante. Ninguém ouviu isso. Eu que estava do lado escutei esse gemido de alívio. Assim. Então, opa, isso é legal ver. Tá? Acabou. Meus irmãos me perdoaram. O Senhor me perdoou e agora os meus irmãos me perdoaram. Isso é lindo. Isso aí quanto custou aquele gemido? Quanto custou aquilo? Imagina o anseio dessa moça por esse gemido ao longo de 6 anos. Lágrimas, dor, culpa, né, sofrimento. Acabou. Bem-vinda, Deus abençoe, vai, não peques mais. É muito legal isso aí. Né? Agora, é o efeito do perdão. Né? Aquele suspiro, né, é o efeito do perdão. Muito legal isso. Então a questão aí, essa confissão, ser expressão de verdadeiro arrependimento. Não é uma coisa mecânica, né? Oh, foi mal, pessoal. Desculpa aí, ó, se eu ofendi, me desculpa. Peraí, dá licença. Né? Continuando aqui, veja aqui a parte final. No tocante à natureza pecaminosa, o crente deve, pelo poder do Espírito que nele habita, enfraquecê-la, a fim de não andar sob os ditames de suas paixões carnais. Aí vem uma bateria de textos aí. Ele deve fazer isso sabendo que foi revestido de uma nova natureza que o capacita a não viver como escravo de suas más inclinações. Então, quais são as duas reações do crente diante do pecado? Diante do ato, confissão, arrependido. Diante da natureza, a busca de enfraquecimento. Então, a primeira, a confissão, ela é mais eventual, né? Dia sim, dia não. Ou noite sim, noite sim. Né? Mas o enfraquecimento, isso é uma luta constante. Enfraquecer a natureza pecaminosa. É que nem parar de fumar, né? Não pode voltar, senão volta mais forte. Volta mais forte. Exatamente. Ok. Veja aqui, na sequenciazinha aqui, o veneno que aparece aqui. São 2 tipos de veneno relacionados à amartiologia. Olha só isso aqui, acredite se quiser. O primeiro deles, humanismo otimista. Acredite se quiser. Né? É o vertentes da psicologia moderna, né? Essas visões. Fala o seguinte: o humanismo otimista rejeita qualquer noção de pecado ou de depravação do ser humano. Isso não existe. Há vários fatores que explicam a maldade. Parte do pressuposto de que os desvios de comportamento das pessoas são devidos a influências externas, tais como educação no lar, ambiente social, experiências de frustração ou sofrimento e as pressões culturais e ou religiosas. Então isso é que faz a pessoa acabar indo nesta ou naquela direção. Os indivíduos são dotados, portanto, de bondade intrínseca. O problema é a história, é os pais, a família, são bons. Os pais são maus, então. A bondade, a qual pode aflorar, essa bondade pode aflorar, caso os fatores restritivos externos sejam afastados. Você tira a pessoa desse meio ruim, coloca ela num lugar bom, ela vai ser um santo.
Esses pressupostos são acolhidos por algumas vertentes da psicologia e da sociologia seculares. É o argumento do diabo, Pavel. É. Você só é bonzinho porque por causa do meio que ele vive. É aquela história. Pega aquele bandido, aquele jovem delinquente e coloca ele numa família saudável. Veja quem muda. Veja se ele vira um céu ou se a família vira um inferno. Veja. Bota ele lá. Veja o que acontece. O que vai se alterar? Vai se alterar a pessoa ou o ambiente da família vai mudar? Pega lá, pega o cara e põe. Agora você tem um cara, você tem um pai responsável, uma mãe bondosa, os irmãozinhos bonzinhos. Aqui, pega o bandido e põe lá. Aqueles menores que botam fogo em ônibus, que matam gente por aí, bota lá. Vê se o meio vai influenciar. Põe a bondade intrínseca dele para aflorar agora. Isso, aflorar é a bondade. Então, essa é a concepção que é o bem humanista, né? Bem humanista, claro. A gente sabe que isso não altera nada. Não altera nada. É interessante, eu vi uma reportagem da Fundação Casa. Os diretores, né? Tem aquele discurso bonito, não, tem que ensinar uma profissão, temos um projeto, aí vem aqui a pessoa que ensina marcenaria, que ensina desenho, que ensina informática, que ensina inglês. Então, esse projeto, os rapazes aqui, as crianças aqui vão aprender, vão sair daqui profissionais. Legal. Lindo. Projeto lindo. O que aconteceu? Foram lá os professores, educadores, psicólogos, os caras recebendo a educação que eu, para dar para as minhas filhas, nossa, eu teria que desembolsar muita grana. Aulas de música, aulas de inglês, enfim. Chegou um ponto, o diretor de uma dos núcleos disse o seguinte: olha, isso aí nós já cansamos de fazer. Não adianta. Eles não querem isso. Eles não vêm nas classes. Eles não vêm nas aulas. Eles tornam a vida do professor um inferno. Eles agridem o professor. Eles ameaçam o professor. Eles não fazem nada que é mandado. Não adianta. Não adianta. Eles não querem. É perder tempo, é jogar dinheiro fora. São projetos inúteis, não ajudam em nada isso aí. É isso. O problema está onde? No coração da pessoa. Não adianta. Então esse humanismo otimista, já estamos cansados de ver que isso não funciona, não vale nada. Creio que a educação vai conseguir tornar ele um ser humano melhor. Nunca. Mentira. Mentira. Agora esse aqui é mais gritante. O evolucionismo ateísta. Isso aqui é triste, porque isso inverte tudo. Isso aqui bota de ponta cabeça a coisa. Olha só. Em suas expressões mais radicais, claro, né, todo mundo chega a esse ponto. O Nietzsche chega a esse ponto. Nietzsche chega. Mas em suas expressões mais radicais, ensina que o homem está evoluindo, não só na esfera biológica, mas também moral. O cara não tinha televisão, podia falar isso. Não, é porque ele tem televisão que ele fala isso. Porque o que é evolução moral para ele? Olha o que é evolução moral. A evolução moral para ele não é melhorar, não é se tornar mais virtuoso, é o contrário. É como nós vimos nos É textos se anteriores, né? desprender da moral. Eles invertem, né? O ser humano ele inverte, né, os valores. É o que nós estamos falando agora. Evolução moral é se desprender da moral. Então olha como funciona. Olha só. Isso, porém, não significa que o ser humano está crescendo no cultivo de boas virtudes. Não é isso. Mas sim que em seu amadurecimento cultural caminha no rumo da total liberdade em relação a qualquer padrão ético que lhe seja imposto. Na verdade relativa, Não é verdade? tudo é relativo, eu respeitar o que o outro pensa. Não é isso. Não é isso. É assim, me ensinaram que adultério é errado, mas eu evoluí. Hoje, para mim, adultério não existe nenhuma forma de avaliar isso eticamente. Adultério é adultério, eu cometo, eu não cometo, eu faço o que eu quiser. Eu sou livre em relação à minha ética. Somente aberta. Eu sou mente aberta. Eu não estou preso a um padrão cristão, a um livro preto.
ou há normas éticas. Eu evoluí, eu estou acima da ética. Eu adultero e eu faço isso porque eu quero, e para mim isso não é nem certo nem errado. Isso é. Não existe certo e errado. A evolução é, não existe certo e errado. Não existe. Não é que tem o seu certo e o seu errado. Não. Não existe certo e errado. Não existe. Eu evoluí. Eu estou livre agora. Jairo matou uma pessoa. Isso aí não é nem certo nem errado. Isso aí é. Não fez nada. Não posso condenar ele. Não posso condenar. Então, isso aqui faz o quê? A mulher que tem padrões, nesse aspecto aqui, ela é inferior à mulher que não tem padrões. A mulher que tem padrões, ela é moralmente abaixo da mulher que está livre de padrões. Quem é mais evoluído moralmente? A dona de casa ou a prostituta? A prostituta. Ela é mais evoluída moralmente. Porque ela já se livrou de padrões morais, ela já evoluiu. A dona de casa ainda está presa, ela ainda está lá atrás. E hoje o mundo já faz isso abertamente, né? Tem casos de uma moça que escreveu um livro sobre ela como prostituta e que vendeu, parece que milhões, coisas absurdas. Essa moça, ela tem uma mente e uma concepção de virtude muito superior à dona de casa que cuida dos filhos, cuida do marido, faz o almoço, tem suas responsabilidades, tem ali seus trabalhos. Essa moça está muito acima, ela tem uma percepção moral muito superior a essa mulher responsável que cria seus filhos e é leal ao seu marido e realiza suas responsabilidades. Muito acima. Ela é livre, ela evoluiu, a sua ética é livre de padrões estanques, de padrões escravizantes. Ela é livre disso, ela evoluiu moralmente. Então, uma vez que não existe Deus, o pecado e os conceitos de bem e mal são somente fábulas. Por isso, no auge de sua evolução espiritual, o homem se verá livre de qualquer consciência que lhe impõe uma conduta considerada louvável à luz dos velhos ensinos cristãos. Ele vai estar livre disso. Deus não existe. Eu estou livre para fazer o que quiser. E isso é evolução moral. Se a tua mente não te condena, não há problema nenhum. Problema nenhum. Não há certo e errado. Se a mente condenar de alguma coisa, você ainda está preso. Se a mente condenar é porque você ainda não evoluiu direito. O Nietzsche pensava isso. Olha, o cristianismo é um atraso. De bem e mal. Virtudes. O que é isso? Isso atrasa. Nós temos que estar além do bem e do mal. Além disso aí. É isso que vai nos tornar super-homens. Pessoas livres desses padrões, esses conceitos que escravizam, a moral de rebanho. Como Nietzsche falava, a moral de rebanho. Todo mundo ali, junto, seguindo aquelas normas. Isso é moral de rebanho. Nós temos que nos ver livres disso aí. Nietzsche é o filósofo mais lido na atualidade. E o mais popular na atualidade. Você vê o livro dele até no metrô, lá por R$5. O pessoal lendo, aprendendo. Vocês viram aqui na aula passada o Helder dizendo de um cara que se tornou ateu. No seminário Palavra da Vida. Ele se tornou ateu? Começou a ler Nietzsche e virou ateu. No seminário. Era seminarista e virou ateu. Então, é essa a proposta. Né? Por que o ateísmo atrai as pessoas? Porque ele dá uma liberdade moral para a pessoa. A pessoa faz o que quer sem se preocupar. É livre. Ok, olha o desenho. Olha a evolução. Onde chega? O ápice da evolução. É a rejeição da verdade. Aqui no caso das virtudes cristãs. Okay? Mas ok, então aí nós encerramos essa parte de amartiologia. Eu só vou acrescentar aqui nesse capítulo, eu vou acrescentar os 5 rompimentos da queda. Eu vou acrescentar... Que você só citou 4. Tem um quadrinho lá, apareceu só... Eu citei só 4, mas tem mais um. Tem o rompimento da criação com a criação. O rompimento da criação com a criação. É o
que eu não citei, né? Eu citei só do homem com o homem, tal. Então é o leão caçando o cervo. Caçando o cervo. Esse é o quinto rompimento. Acho que é isso aí, né? O homem da terra. Não, aqui tem os efeitos, mas não na forma de rompimentos. Então tenho que colocar isso E no... mudar aquela ordem do versículo. Já mudei. Já? Já mudei. O Maurício me deu papelzinho aqui, eu já fiz a alteração. Então aqui fazer esses rompimentos aqui, que é legal fazer, e além do quadro, né, fazer os rompimentos que ficam mais claro. Talvez seria bom adicionar um tópico acerca do pecado imperdoável, que o João perguntou. O pecado imperdoável está acrescentado aqui, ó, no capítulo 4. O Espírito Santo. Ah, tá. Não deu para escapar do pecado Pecado imperdoável. das pessoas. Ele aparece Então faz aqui, sentido aí. aqui Espírito Santo, ó. Aqui tem o pecado imperdoável. Esse livrinho deu um certo trabalho fazer, mas ele está ficando muito legalzinho, está ficando bem completo. Aqui não é aqui é o sínodo de Toledo. Olha lá, esse aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo, também conhecida como pecado imperdoável, consistia de ser testemunho ocular de uma obra realizada por Cristo durante seu ministério neste mundo e atribuir essa obra ao diabo. Desde a ascensão do Senhor, quando ele deixou de estar fisicamente presente aqui, esse pecado só não é impossível de ser cometido. Mas vocês vão estar tendo algum contato com o manuscrito, e aí aparecendo esses errinhos, a gente vai corrigindo. Vocês são os cobaiazinhos, né? São os velhos. Mas tá bom, legal, gente. Vamos encerrar então? Vamos pedir a Deus que nos ajude, né? Tantas coisas são ditas hoje em dia e a gente corre o risco de se tornar tão irrelevante naquilo que a gente ensina, quando a gente se afasta da palavra de Deus para ensinar modismo. E aqui nós temos ensinos tão sérios, né? Tristes, né? Hoje, o tema de hoje foi um tema feio, né? Pecado, né? Mas por outro lado, é reconfortante saber que existe solução para isso. É uma doença fatal, destruidora, mas há solução para isso, e o sangue do Senhor fez provisão para o perdão. O pecado, apesar da sua gravidade, o Senhor fez provisão para solucionar na morte do seu filho, e nisso nós vemos a grandeza da sua graça. Né? Então, o tamanho do abismo, quando a gente vê o tamanho do abismo, a gente consegue também ver o tamanho do sacrifício, né? O tamanho do preço, e consequentemente o tamanho do amor. Se o pecado fosse um detalhe bobo, né? Deus perdoou centavos. Ele não é tão bondoso assim. Ele perdoou centavos, mas não foi isso. O perdão de Deus abrangeu uma escuridão e um abismo, né, que nós não podemos sondar, tamanha a sua profundidade e o horror desse quadro. E o Senhor estendeu sua graça ainda assim sobre nós. Então, isso realça, isso foi uma moldura em torno do amor de Deus, uma moldura que realça intensamente esse amor e nos torna mais gratos. Nós chegar hoje em casa, né? E, Senhor, eu não sei expressar a minha gratidão pela imensidão do seu amor por mim. Porque se aquele era o meu retrato, eu vou passar a eternidade dizendo obrigado. Se aquele era o meu retrato, daqui para frente eu quero viver dizendo obrigado. E fugir do pecado o máximo que puder. Vamos orar então. Senhor, obrigado por esses textos que lemos, passamos o dia hoje olhando a sua palavra, lendo versículos, conhecendo as verdades que o Senhor nos revelou. Nada mais nos interessa, Senhor, senão a verdade que a sua palavra expõe. Há tantas filosofias, tantas explicações, há tantas vertentes filosóficas, tantas visões antropológicas, há humanistas e tantas coisas que apontam para o comportamento humano das mais variadas maneiras.
mas para nós que somos crentes e seus servos, queremos ouvir a sua voz. E recordamos nesta aula o que o Senhor diz sobre nosso maior problema, que é o pecado. Nos atos que cometemos, na natureza que ainda está presente em nós, na culpa que pesa sobre a humanidade. Nós vemos isso tudo, a grandeza desse perigo, desse mal, na depravação que recai sobre toda a raça. Oh Deus, nisso tudo nós olhamos para o pecado e não conseguimos vê-lo apenas como um corte ou como uma espinha, mas nós o vemos como um câncer devorador, destruidor e mortal. E nós agradecemos porque o Senhor proveu o remédio para a cura disso tudo. E ainda que nós não estejamos ainda na plena posse do livramento dessa enfermidade fatal, nós agradecemos porque o Senhor já começou um tratamento em nós. E sabemos que o final desse tratamento é o sucesso completo do Senhor, nosso médico, aquele que nos buscou, nos deu vida e tem trabalhado na nossa vida, no nosso dia a dia, cada vez mais realizando uma obra santificadora. Agradecemos porque sabemos que no final de tudo, quando sairmos desse hospital, estaremos na sua casa, na glória, absolutamente livres da presença do pecado em nossa vida. Obrigado por esses alunos. Faça com que haja neles um interesse verdadeiro pela sua palavra, um apego a ela, o desejo de conhecê-la com entusiasmo, ardor. Faça com que essas lições sejam úteis para eles na sua influência sobre as pessoas. E que essas coisas também os ajudem no seu viver diário, nas suas diversas relações em família, trabalho e escola. Nós pedimos essas coisas, louvamos o seu nome por todas essas verdades, todas elas, e especialmente pela provisão que há em Cristo, do perdão das nossas iniquidades. Em nome dele agradecemos. Amém. Amém.